autor do Salmo 126 não é claramente definido no texto. E este salmo faz parte dos Cânticos dos Degraus, aqueles salmos entre os 120 e 134. E ele especificamente forma uma trilogia com os salmos 127 e 128. Seguintes temas: Salmo 126, retorno do cativeiro babilônico. Salmo 127, reconstrução de Jerusalém. E o Salmo 128, repovoamento da cidade. Para a gente entender melhor esse salmo, é bom a gente compreender o contexto histórico dele. Já no final do reinado de Salomão, havia um grande descontentamento do povo, principalmente das tribos do norte, em relação aos impostos. Salomão morreu em 930 a.C., e as 10 tribos do norte realizaram uma assembleia e relataram ao sucessor de Salomão, Roboão, a situação de opressão em que viviam. Mas Roboão ignora o conselho dos anciãos, ele trata o povo com arrogância, como está em 1 Reis 12:14. Meu pai pôs um jugo pesado nas costas de vocês, e eu vou aumentar esse jugo. As 10 tribos do norte se separam e proclamam Jeroboão como governante do reino de Israel, com a capital em Samaria. As 2 tribos do sul formaram o reino de Judá, com a capital em Jerusalém. Com esses novos reis, Jeroboão ao norte, Roboão ao sul, a idolatria aumenta e é vista como uma das principais causas que levaram o povo de Deus a ser castigado. Ao longo da sua curta história, o Reino do Norte teve 19 reis de 9 dinastias diferentes. E desses 19 reis, somente um, Josias, não fez o que era mal aos olhos do Senhor. Josias propôs um retorno a Deus, propôs uma reconciliação com os caminhos do Senhor, mas logo após a sua morte, o seu filho retorna a fazer caminhos maus, retorna à idolatria e o povo volta a sofrer. E Deus usa os inimigos como um castigo para o seu povo na terra, fazendo com que 7 nações invadissem, saqueassem e destruíssem o território de Israel. Até que em 722 a.C., os assírios invadem Israel e levam o povo como escravo. Agora falando sobre o Reino do Sul, de maneira geral ele teve mais reis que tentaram se comprometer com a vontade de Deus. A adoração continuou centrada no templo em Jerusalém, conforme tinha sido no tempo de Davi e Salomão, mas ainda assim no reino de Judá havia problemas com a idolatria. Os profetas seguiram avisando o povo a respeito dos erros de Israel, para que eles pudessem aprender com o reino do norte o destino que ele levou, mas ainda assim o povo tapou seus ouvidos. Essa recusa em ouvir a voz do Senhor através dos seus profetas fez com que o povo sofresse os castigos previstos na lei. E, dentre as causas do cativeiro, está a desobediência obstinada da liderança. Podemos ver isso em Miqueias capítulo 3, verso 9. Ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo, e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. E além da idolatria, pecados terríveis foram cometidos contra Deus. Eles derramaram sangue inocente, como está registrado em 2 de Crônicas 24, 27 ao 32. Eles cometeram também todo tipo de corrupção e injustiça social. Abacuque, capítulo 1, versos 2 a 4. E também mataram muitos de seus profetas. Está registrado também no Novo Testamento, Mateus, capítulo 22, versículos 35 e 37. Mas eu quero te chamar a atenção para um fato a respeito do descanso sabático. Levítico, capítulo 26, entre os versos 27 e 45, Deus apresenta detalhes a respeito de como o povo seria expulso da terra que herdaram como promessa se eles desobedecessem. E um desses mandamentos ignorados é o que está em Êxodo, capítulo 23, versículos 10 e 11, que era o mandamento de que a cada 7 anos a terra cultivada deveria descansar por 1 ano. Então esses 70 anos de cativeiro permitiram que a terra descansasse, compensando todos os anos em que esse descanso sabático não foi observado. Há um registro desse fato em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 20 e 21. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Você, aluno de Escola Bíblica Dominical, sabe que o registro de 1º e 2º Reis, ele é feito com a visão pré-exílio, e o registro de 1º e 2º Crônicas é feito com o registro
pós-exílico, com a visão pós-exílica. Então a gente entende aqui que essa já é uma interpretação daquilo que havia acontecido com o povo. Quando a rebelião se tornou tão grande a ponto de contaminar a própria terra, Deus levanta os babilônios e eles invadem a cidade. Eles destroem os muros, destroem o templo, tudo com extrema violência. Está registrado também em Lamentações de Jeremias, capítulo 4, verso 9. Jeremias foi testemunha ocular dos fatos e disse que os que morreram a fio da espada foram mais felizes do que aqueles que morreram de fome durante o cerco. 3 profetas viveram nesse período próximos à invasão da Babilônia. Jeremias profetiza ao povo de Judá por cerca de 40 anos, avisando que Deus mandaria castigo, até que chega um momento em que Deus manda que ele parasse de profetizar. Daniel foi levado na primeira leva dos cativos à Babilônia, e ele profetiza entre os exilados. Daniel tem uma visão de dentro do palácio. Já Ezequiel, ele tem a visão do povo, ele profetiza às margens do rio Quebar. O povo, nesse contexto, então, perdeu tudo. Ele perdeu a sua história, perdeu a sua terra, perdeu o seu centro de religião, perdeu a sua identidade como povo. E durante esse exílio surge uma literatura que fala dessa desolação, mostra a saudade por essa terra, e nesse cenário também que está incluído o Salmo de número 137. Vou ler aqui alguns versos. Verso 1. Junto aos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Verso 4. Antes do verso 4, os captores, o povo da Babilônia, pediu que eles cantassem canções de Sião. E eles dizem, como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Boa parte do povo, então, estava no exílio, sem templo, sem rei, sem terra, tentando se adaptar a essa nova vida e tentando adequar essa vida ao seu compromisso com Deus. Os exilados já estavam numa condição de desesperança. Não havia mais solução para a situação deles, porque a Babilônia era o reino mais poderoso daquela época. Não tinham a quem recorrer, não tinham de onde esperar que viesse o socorro. Mas o mesmo Deus que aplica a disciplina é aquele que restaura. O livro do profeta Daniel, capítulo 5, mostra o banquete de Belsazar. Você conhece a história? Belsazar pegou do templo os utensílios sagrados, levou para uma festa pagã, e no meio dessa festa uma mão surgiu na parede e escreve Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pesado foste na balança, achado em falta, e dividido foi o seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar morre e Ciro invade a Babilônia. Este Ciro é Ciro o Grande da Pérsia, que foi profetizado por Isaías no capítulo 44, chamado de Meu Pastor, 150 anos antes dele nascer. Ele derrota os caldeus e assume o império do Antigo Oriente Próximo, no sudoeste asiático e na Ásia Central. Esdra nos registra o decreto de Ciro, capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Deus quebra as algemas, traz com mão forte o seu povo de volta para Jerusalém. E quando eles chegam a Jerusalém, eles ficam surpreendidos com o tamanho da vitória. Ninguém esperava que isso pudesse acontecer. Mas nem todos os judeus que estavam no exílio repovoaram as cidades. Alguns prosperaram muito durante o cativeiro, outros que nasceram no cativeiro tiveram receio de retornar à sua terra, e essas lutas foram muito grandes para o povo que regressava. Não tinha plantação, não tinha pecuária, não tinha emprego que garantisse sobrevivência. Além disso, os muros da cidade e o templo estavam destruídos. Psicologicamente, eles estavam completamente expostos. Lembrando que muros da cidade não tem só a sua interpretação física, mas falam também da interpretação espiritual, a condição espiritual deles de desesperança e de desamparo.
E esse retorno, então, era uma restauração necessária em todas as áreas. Durante 70 anos de exílio, a terra não ficou desocupada. Outros povos estavam ali, outras religiões, outras práticas, e é justamente nesse contexto que surgem os samaritanos. A origem dos samaritanos está ligada à prática de deportar os povos conquistados. Nem todo o povo era deportado, havia um remanescente do povo de Deus ali na região, mas um povo gentio foi trazido para morar ali. Esse povo que retornou para a terra se encontrava muito desanimado com as coisas de Deus. Eles estavam mais preocupados em refazer as suas próprias estruturas. Os profetas Ageu e Zacarias orientam ao povo nesse sentido, porque eles estavam cometendo os mesmos pecados que haviam levado o povo ao exílio da primeira vez. Então, Joel, Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias, Abacuque foram os profetas do Reino do Sul antes da queda. Durante o exílio, Deus também levantou Daniel e Ezequiel. E após o exílio, vieram Ageu, Zacarias e Malaquias. Agora, entrando no Salmo 126, nós podemos fazer a divisão dele em 3 tempos: passado, presente e futuro. Primeira parte, passado, versos 1 a 3. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Verso 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Sião é o nome do monte sobre o qual Jerusalém foi construída. E o povo estava, como eu já disse, sem esperança de retornar para sua terra. Os gentios que viviam na terra e viram o desenrolar da história e a maneira com que Deus interveio na situação, eles tiveram que reconhecer que aquilo que aconteceu com o povo era grande, eles tiveram que reconhecer que aquilo que aconteceu era uma intervenção sobrenatural, ou seja, atribuíram isso a Deus, mas eles não se alegraram com o retorno do povo de Deus à terra. Não adianta ter uma visão romântica da vida. Nem todo mundo é bonzinho. Existe sim uma hostilidade sobrenatural e espiritual entre aqueles que obedecem e aqueles que não estão na obediência a Deus. E o texto segue: a nossa boca se encheu de riso, fala do contentamento. Anteriormente eu li o verso 4 do Salmo 137, que eles não tinham condições de cantar as canções do Senhor no exílio, mas agora a boca do povo se encheu de riso e de um novo cântico. Nós reconhecemos a mão poderosa de Deus agindo e nós nos alegramos com isso. A boca que antes se encontrava vazia de louvores agora se enche de riso e se enche de cânticos a Deus. Parte 2 fala do presente, verso 4. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Outras versões falam como as torrentes do Negueb. Há um questionamento aqui nesse verso. Ele fala sobre traze-nos outra vez. O povo já não tinha retornado no verso 1? Do que se trata então esse segundo retorno? A questão é que ainda havia gente lá. Isso aqui é uma expressão de família. A vitória não está completa enquanto o povo não estiver todo aqui. E ele não fala traz os que ficaram, ele fala traze-nos. O autor se inclui como povo, porque ele percebe que não estão completos como povo em Jerusalém nessa situação. E a cidade de Jerusalém ficou debaixo de escombros. Eles voltaram, mas os inimigos estavam vivendo ao redor. Havia embargo político, não tinham recursos, não tinham ânimo, e a cidade só começou a ser restaurada novamente no ano 444 a.C., com Neemias. E é nesse cenário que eles pedem: restaura, Senhor. Porque o passado não é garantia de que o presente vai ser igual. Tempos de crise, a gente entende nesse texto que são tempos de clamor. Esse pedido ao Senhor envolve um milagre. Porque o Negueb é uma região desértica no sul da Judéia. Não é um deserto de areia, é um deserto de região montanhosa e pedras. E essa região, ela permanece seca durante a maior parte do tempo. Mas em algum momento, enquanto chove no alto da montanha, aquela água vai descendo e ela torna em cachoeiras na terra que antes era seca. Deus traz vida na terra seca, e é justamente nesse tempo em que a vida surge que nós precisamos estar preparados para semear. E sobre semeadura é que tratam os versos 5 e 6, que falam sobre o futuro. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria.
Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Semeadura fala sobre a expectativa futura. Aquele que leva, no verso 6, é a única indefinição nesse verso. Porque eu sei que a semente é preciosa, eu sei que o trajeto é complicado, mas me leva a uma área produtiva, eu sei que apesar do choro haverá o resultado de colheita. Só resta saber quem é que se propõe e se dispõe a semear. E o texto também fala que o semeador leva. Ele é o portador da semente, mas de certa forma a gente pode também entender que ele é conduzido pela semente. Porque por causa da semente que este semeador tem, ele vai a lugares, ele caminha, ele chora, ele planta e ele também tem resultados. A semente também conduz a pessoa que a leva. É aquele grande sonho que te faz levantar pela manhã, cedo para ir trabalhar. É aquele grande sonho que te faz estudar até tarde. É aquele grande sonho que te faz fazer sacrifícios, porque você sabe que esta semente que você está plantando, mesmo com choro, vai te fazer colher grandes resultados e se alegrar muito. E o texto em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10, diz que Deus é aquele que dá sementes a quem semeia. Porque nós semeamos com lágrimas, mas nós voltaremos com júbilo. Mesmo na terra seca, mesmo no tempo de seca, nós precisamos ainda estar pensando em plantio. E ele então olha para trás, vê o que Deus já fez e baseado então aqui o salmista, ele tem a esperança de que o Deus que prometeu que faria, fará novamente, mesmo que a terra ainda esteja seca. O que a gente entende então desses versos? Haverá alegria com a colheita, mas só quando a semeadura estiver completada. Concluindo então essa lição, Deus sabe bem como trazer o seu povo de volta. O mesmo que castiga é aquele mesmo que restaura. E há bênçãos que Deus envia repentinamente. Versos 1 a 3. Há outras bênçãos que vêm com o tempo. Verso 4. E há outras bênçãos que vêm depois de semear, chorar e esperar com paciência. Nos versos 5 e 6. E a verdade da lição é que vai chover na terra seca, ela vai produzir. Então precisamos estar preparados para plantar e confiar em Deus que os resultados virão. Se essa aula foi útil para você, deixa aqui o seu comentário, compartilhe ela com alguém e uma boa aula para você. Deus abençoe.